Meus amigos e irmãos, bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui na cidade de Erechim. Sou pastor na igreja O Brasil para Cristo, uma igreja acolhedora, uma igreja que sempre está transmitindo a palavra de Deus a todas as pessoas que desejam se aproximar de Deus. Como vemos, ouvimos e acompanhamos muita coisa todos os dias, cada imagem, cada palavra, cada experiência molda nossa forma de pensar, de agir e de enxergar a vida. Formamos opiniões sobre tudo: política, cultura, relacionamentos e o próprio trabalho. Mas e quanto à fé? E quanto ao andar com Deus? Qual é a sua opinião sobre isso? O mundo está mudando. É o que sempre ouvimos, não é mesmo? Nas notícias, nas escolas, nas conversas do dia a dia. E sim, é verdade. O mundo muda o tempo todo. Mas a grande pergunta é: está mudando para melhor ou para pior? E nós, cristãos, como nos posicionamos diante dessas mudanças? Será que estamos apenas sendo levados pela correnteza, conformados com o que o mundo nos oferece? Ou estamos buscando algo maior, algo que transforme não só o mundo ao nosso redor, mas a nós mesmos? A palavra de Deus nos desafia em Romanos, capítulo 12, e o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que propomos hoje. Uma reflexão sobre a fé que transforma. Uma fé que não se conforma com as injustiças, com a superficialidade, com aquilo que é passageiro. Uma fé que nos leva a andar com Deus, a renovar nosso entendimento e a viver a sua perfeita vontade. Então, vamos juntos nessa jornada? Você é bem-vindo. Vamos descobrir como a fé pode nos guiar em meio a um mundo em constante mudança. Como podemos ser luz em meio às trevas e esperança em meio à incerteza? Se vocês estão preparados, vamos em frente. O que ninguém diz é que esta mudança que está ocorrendo no mundo atualmente não é uma mudança natural, ou seja, produzida pela ação do tempo ou fruto da evolução humana. A mudança generalizada está avançando a largos passos e é um esforço massivo produzido por alguns grupos de interesse escusos e maléficos que visam moldar o mundo à sua própria imagem, transmutando todo o passado e até destruindo a civilização. Esses agentes sociais de transformação se apresentam como promotores de conceitos que aparentemente são louváveis. Frases como tolerância, amor, unidade são usadas em sentidos ambíguos que nem sempre representam a realidade. Um exemplo é a palavra amor, que quase sempre é apresentada como sinônimo de sexo e libertinagem. Esvaziam assim essa palavra tão sublime, a reduzindo a um simples sentimento carnal e material. Tudo para promover aquilo que é pecaminoso. Esses conceitos e pensamentos são hoje em dia amplamente divulgados com a intenção de transformar a sociedade. E sua intenção, na verdade, é destruir o sentido moral e verdadeiro das coisas. Eu tenho certeza que a Igreja de Cristo, o povo de Deus, está sob ataque. Não somente a Igreja,
mas até a religião em si, principalmente a cristã. A própria Bíblia, Deus e tudo que reflita a moral do cristianismo. Hoje, pelo fato das pessoas não terem uma opinião bem embasada, firmada na verdade, milhares de famílias são destruídas, crises são desencadeadas e poucos conseguem ver a saída. A nossa saída vem através de Cristo Jesus. Antes de continuarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. E como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Uma das maiores distorções deste século é o relativismo. Apregoado nas escolas, faculdades e divulgado de forma subliminar nos diversos programas de televisão, sempre tentando passar a ideia que não existem verdades absolutas, que aquilo que é verdade para uma pessoa pode não ser para outra. Veja um exemplo simples e objetivo. Se você pegar uma caneta, para um pode servir como um lápis, mas a pessoa está dizendo que é uma caneta. Ela até pode ser um lápis para uma pessoa, mas a verdade é que, independente do que ela acha, isso não anula o fato que é uma caneta, continuará sendo uma caneta, quer queira, quer não. Pois se para cada pessoa ela significar uma coisa, como poderemos identificá-la de forma real? Assim também é com as coisas de Deus, ou com a moral existente desde o princípio das civilizações. Matar, por exemplo, é pecado e sempre será pecado. A mentira, o roubo, tudo que leva o ser humano a se distanciar de Deus é pecado. Se adquirirmos esse pensamento relativista, passaremos automaticamente a criarmos nossa própria verdade, baseado naquilo que nos interessa ou nos satisfaça, nos transformando em pessoas egocêntricas, amantes de si mesmo, sem moral e, com certeza, distantes do verdadeiro Deus. Você que nos acompanha há tanto tempo aqui na TV Erechim, você já tem aprendido muitas coisas da palavra de Deus, independente da igreja que você frequenta ou não. Talvez estou falando com pessoas que há anos não entram numa igreja. Você é uma pessoa que relativiza tudo? Não, não é bem assim. Eu tenho o meu entendimento, eu tenho a minha verdade. Meu irmão, eu quero dizer a você que Deus nos deixou um livro, que é a Bíblia Sagrada. Na palavra de Deus, aqui nós encontramos todos os encaminhamentos para a vida do ser humano. Como nós devemos orar, como nós podemos perdoar aqueles que nos agridem, nos ofendem. Aqui na Bíblia nós encontramos todas as orientações como um patrão deve cuidar, tratar com seu empregado e o empregado respeitar, honrar o seu patrão. Então as coisas de Deus, elas são completamente definidas. Você pode estar agora vivendo em cima de outros conceitos que a sociedade está impondo. Aquilo que era certo já parece que não é mais. Pense nisso, porque nós estamos tratando sobre a verdade da palavra de Deus.
que a palavra de Deus tem algo notável, incrível para você e para sua família. A Bíblia, livro dos livros, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma sociedade relativizada tem como sua prioridade seus próprios desejos e satisfação carnal. Quanto mais bizarro forem seus desejos, mais destinadas estarão ao inferno. É uma verdade absoluta que nós extraímos da Bíblia. Observe o alerta bíblico para o nosso tempo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O relativismo é quase um dogma nos nossos dias e, sem sombra de dúvida, está levando o ser humano a viver sua vida como animais irracionais, abandonando sua racionalidade e razão dada por Deus para viver entregue aos seus instintos. Como muitos dizem, ouvindo seu coração, entregue à natureza pecadora, que certamente levará a passar a eternidade sem Deus. Quando vamos para o profeta Jeremias, capítulo 17, e o verso 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nós, cristãos, que amamos a Deus, devemos saber que, sim, há uma verdade, e ela não é subjetiva ou relativa. Ela é a própria razão de tudo que existe. Aqueles que não a reconhecem ou não a percebem estão, na verdade, cegos e embriagados em sua arrogância carnal. A palavra de Deus diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Quando Cristo estava orando, ele clamava por todos nós, lá no Getsêmani: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Também lá no Evangelho de João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, meus queridos amigos, pode passar o céu e a terra, mas as palavras proferidas pelo Deus eterno, pelo Cristo vivo, não hão de passar. Qualquer pessoa pode ver hoje a banalização da sexualidade. A sociedade atual está cada vez mais sexualizada. Vamos sendo induzidos a viver como se o sexo fosse não só um aspecto da vida, mas sim a própria vida. Pregam que a sexualidade é algo tão importante que precisa ser explorado precocemente, isso levando jovens, adolescentes e até crianças a desenvolverem sua vida sexual fora de tempo, de forma precoce. E o resultado é notório. É só olharmos para o que acontece na sociedade: decepção amorosa, gravidez precoce, abusos e uma sociedade imoral e sem valor pessoal. Por isso a Bíblia, palavra de Deus, nos leva a renovar a nossa mente para não aceitarmos toda essa podridão
que circula na mídia. Você tem percebido tudo que está sendo jogado para dentro da nossa casa, nosso coração, através dos filmes, através de toda a programação que a mídia procura explorar? Estamos vendo as famílias se esfacelando e tudo isso num tom quase que de normalidade. A pessoa casa, mas qualquer probleminha ela já abandona, não quero mais, vamos cada um para o seu lado. O relacionamento entre pais e filhos, completamente confuso, cheio de brigas, adversidade. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo tempo para Deus, tempo com Deus. Meu irmão, levanta a tua cabeça, contemple os campos brancos para a ceifa. Todos os sinais estão gritando, anunciando que algo poderoso acontecerá, a volta de Cristo. São maremotos, furacões, inundações, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Por que estou pregando isso? Para que você reserve um tempo em meio a toda essa correria e pare para observar como está a sua fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Seja edificado nessa hora, que a sua sede e fome espiritual sejam saciados através desse programa. Não sei se você está conseguindo perceber, mas a degradação dos jovens, que cada vez mais são levados ao mundo do sexo sem limites, acabam se tornando pessoas sem personalidade, pessoas fúteis, jogando fora sua juventude, sua inocência e pureza sexual, desprezando as palavras de Deus e, consequentemente, entristecendo aquele que morreu para salvá-lo. Quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero dizer que não foi Maria que deu a vida, não foi o apóstolo Pedro, não foi Paulo, não foi Moisés, foi Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia agora mesmo. Compreenda as coisas de Deus. A sexualidade é explorada em propagandas de TV, novelas, filmes, tudo com o intuito de prender o ser humano e o levar além do consumismo ao instinto carnal e pecaminoso. O sexo, na cosmovisão cristã, é uma bênção dada por Deus como um complemento da vida conjugal. A Bíblia diz, e a gente fala isso geralmente nos casamentos, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O casamento é a união de duas pessoas que se amam e ambas se tornam uma só diante de Deus. Portanto, o sexo é permitido e considerado santo somente no ambiente do casamento. Sexo antes do casamento é pecado, considerado por Deus como prostituição ou fornicação. É a Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 18, diz: fujam da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Para o cristão que deseja viver uma vida com Deus, só há uma alternativa: filtrar aquilo que vê, já que entende que o pecado muitas vezes começa pelos olhos, e ocupar sua mente com coisas que trarão comunhão com Deus. Não sei se você já se deu por conta, mas corremos grande perigo nas redes sociais.
compartilhamento de imagens nocivas, exposição de sua vida e até da vida alheia, a pornografia, onde pessoas estão recebendo e enviando imagens pornográficas. No campo da polêmica, as redes sociais são um covil de mentiras e notícias falsas, além de ser um meio de emburrecer as pessoas. Essa é a verdade. Por isso e muito mais, você precisa estar firme, congregando numa igreja. Venha conhecer a igreja OBPC, Igreja O Brasil para Cristo, ou procure uma mais perto da sua casa. Você que tem fé em Deus, crê que Jesus veio dar sua vida numa cruz, perdoando nossos pecados, sim, é Ele que concede vida eterna. Com fé, conseguiremos sempre renovar a nossa mente e superar essas opressões que chegam de forma muito sutil. Meus amigos, o ser humano é um ser social que procura quase que, sem exceções, outras pessoas para conviver. Os motivos pelos quais as pessoas fazem isso são inúmeros, como busca de atenção, busca de segurança. Alguns buscam aquele afeto emocional que não tem em casa. E por essa razão, milhares de pessoas se submetem à influência de pessoas inescrupulosas, sofrendo as mais variadas humilhações e constrangimentos, somente para se sentirem parte de um grupo. Você já ouviu: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Meu desejo, através dessa mensagem, é que você tenha uma opinião equilibrada e verdadeira do que Deus tem para a sua vida. Nunca abandone seus princípios morais, sua personalidade e sua devoção a Deus, se rebaixando ao nível do bobo da corte. Não faça isso. Cuide da sua fé. O efeito manada tem levado as pessoas a abdicarem de seus pensamentos para viverem em um mundo imaginário, coletivo, que em busca de agradar o grupo, assumem um papel quase que teatral, parecendo-se politicamente corretos. São, na verdade, pensadores, onde a origem dessas ideias muitas vezes são orquestradas por pessoas maléficas, inspiradas por Satanás e seus demônios. Não seja uma pessoa leviana, influenciada por comentários enganadores que fazem muitos até abandonar a fé. Creia em Deus. Faça a sua oração. Cuide da sua comunhão. Perdoe mais. Ame mais. Deus ama você e te escolheu para frutificar coisas boas e divinas. Meu amigo, não fique mais à margem do caminho, sendo pisado por muitos e discriminado pela tua fé. A palavra de Deus tem poder para te conduzir de forma equilibrada e não na mediocridade do pensamento do século. É impossível agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A palavra de Deus nos diz em 1 João 2 e o verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O cristão valoroso, pessoa abençoada, não é um Maria vai com as outras, mas é sim uma pessoa que conhece a verdade diretamente da fonte, a Bíblia Sagrada. Por falar em Bíblia, eu quero te perguntar: você está lendo a Bíblia? Porque é muito importante para a nossa fé, para a nossa conduta. É importante sim irmos à igreja,
Mas também é muito importante lermos a Bíblia em nossa casa, na empresa onde você trabalha. Nós estamos sempre motivando. Eu, como pastor da igreja aqui em Erechim, tenho motivado e nós temos um grande número de pessoas que estão num propósito de ler toda a Bíblia Sagrada até o final do ano. Claro, alguns concluirão antes, outros um pouco depois. Também um outro projeto que está em andamento, estamos transcrevendo toda a Bíblia Sagrada. Por falar nisso, a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim já transcreveu 2 vezes toda a Bíblia Sagrada envolvendo os membros. E você está convidado, se você quiser participar desse projeto, venha nos visitar e você também receberá uma parte dessas folhas onde você vai transcrever um determinado trecho e com isso será abençoado. Com fé é possível. Quando vamos aprendendo a mensagem da Bíblia, verdadeiramente poderemos influenciar o mundo, ser o sal da terra e a luz do mundo. Os desafios que se apresentam em nossas vidas não são para desanimar, muito menos para nos derrotar, mas sim para nos impulsionar, refletindo ao mundo a luz de Cristo que está em nossa vida. Não fique dando tiro para todo lado, acreditando em qualquer coisa. A fé verdadeira vem somente através de Jesus, pois Ele é o autor e consumador da fé. Jesus Cristo é o único que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se algum poder maligno, perverso, está te aprisionando, atrapalhando a tua família, atrapalhando o bom andamento da sua vida, creia agora mesmo. Receba Cristo como Salvador e Senhor, e com certeza sua vida será escrita numa nova página. Ele pode e quer que você conheça tudo aquilo que é verdadeiro e que tenha sempre uma opinião bem fundamentada do porquê você está nesse caminho. Um adágio popular diz que todos os caminhos levam a Roma, mas para o céu existe somente um caminho, Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você. Muito obrigado, Deus, por mais um programa, por mais uma mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu oro abençoando todos os telespectadores para que o Senhor abrace, envolva, traga o perdão, a reconciliação e também a cura de toda enfermidade. Você que me ouve nesta hora, receba a cura. Eu ordeno, doença, vá embora. Em nome de Jesus, clamo pelo milagre na vida dessa pessoa. Paizinho, tu tens feito tantos milagres no decorrer da história. Quando lemos a Bíblia Sagrada e também quando conversamos com pessoas que creem nos dias atuais, podemos ver a tua mão estendida, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Abençoo todas as famílias, os jovens, as crianças. Oramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o seu carinho, a sua atenção e fica o convite para você participar conosco. Eu quero inicialmente deixar o telefone particular, está aqui na tela, para você poder entrar em contato comigo. Você que precisa de uma oração, você que precisa de um esclarecimento, você que precisa de uma palavra de Deus, pode ligar ou passar uma mensagem no WhatsApp e assim que possível eu darei o retorno atendendo você, a sua necessidade. A nossa alegria será ainda maior em receber você, seus amigos, sua família. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo, uma igreja acolhedora. Estamos na rua Torres Gonçalves 696, com um local
espaçoso, um local limpo, maravilhoso para receber você. E não esqueça de levar também os seus filhos. Nós temos uma equipe preparada, professores treinados para poder, enquanto você ouve a mensagem para os adultos, as crianças também estão aprendendo histórias bíblicas, aprendendo a orar e a respeitar também o papai e a mamãe. Que Deus te abençoe. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.